Tá pra rapaziada que já vai começar um programa que te ouve e te entende. Esse é o Fala Gente. Fala Gente. Vou mandar a real. Tem bate-papo em alto astral. Sinistro não, global. Cláudio Ramos no comando, entrevistado falando, você participando, o YouTube travando. Esse é o Fala Gente, reverente, potente, do ateu ao crente, todo mundo ouve o Fala Gente. Cláudio Ramos no comando, entrevistado falando, você participando, o YouTube travando. Esse é o Fala Gente, reverente, potente, do ateu ao crente, todo mundo ouve o Fala Gente. O programa trial, tem babrinha do astral. Todo mundo ouve o Fala Gente. Olá, boa tarde vocês que nos acompanham, vocês que são nossos amigos, que estão cada vez mais interagindo com a gente. Quero agradecer mais uma vez aqui a participação de cada um de vocês. Enviei um monte de convite aqui para a galera do bem, a galera maravilhosa, que está sempre contribuindo, crescendo com a gente aqui. E hoje, mais uma vez, o programa Fala Gente está aqui para crescer e contribuir na vida das pessoas, fazendo com que pessoas tirem dúvidas, possam interagir com a gente aqui no programa, fazer perguntas. E aí já fica a dica aqui, viu? Chama a gente, convida a gente, o aviãozinho aí pode soltar o dedo, pode convidar a galera, aquela pessoa que você vê que faz sentido, está convidando para participar dessa programação, desse momento maravilhoso. Chama essa galera aí. E hoje eu já quero também agradecer a presença do nosso amigo Jackson, que está aqui com a gente, contribuindo também, através aqui dos bastidores, fazendo com que tudo isso aqui aconteça, som, imagem, luz, tudo isso, porque não conseguimos fazer nada sozinho, né? Então, também quero já agradecer a presença do nosso convidado, o nosso amigo aqui, Helder Augusto, que vai falar sobre um pilar profissional, que é um pilar que tem mexido na cabeça de muita gente, como é que funciona, como é que eu consigo contribuir mais ainda na vida das pessoas através desse pilar profissional. E é isso. O programa Fala Gente tem esse objetivo, o objetivo cada vez mais de chamar essa galera para participar junto com a gente e fazer parte desse projeto, tá bom? Helder, meu amigo, sinta-se à vontade, apresente-se para a galera e qual é o diferencial da gente estar participando cada vez mais desse programa aqui. Uau, top. Boa tarde a todos, meu nome é Helder Augusto, especialista na inteligência emocional com reprogramação de crenças limitantes. Estou aqui para crescer também e contribuir com vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, porque sabemos que existem vários desafios, Cláudio, na área emocional, pessoas que estão de fato aí realmente decadentes nessa área, e o quanto as empresas hoje realmente têm enfrentado, né, esses grandes desafios. Então, o trabalhador mais preparado para os desafios emocionais, ele consegue de fato produzir mais, ele consegue avançar, crescer, ele consegue crescer para ele e também contribuir, crescendo para a empresa também e ajudando seus colegas a realmente estarem se conectando melhor. Então, estou aqui para poder contribuir com vocês, sabendo que também já passei por muitos desafios emocionais. Eu não sou só aqui de falar, mas também de falar para vocês o quanto é importante entender que isso já aconteceu comigo. Eu já tive muitos desafios, principalmente isso eu levava para a empresa, né? Então, assim, há 6 anos atrás eu tive um desafio muito grande na área profissional, emocional, e isso me afetou muito, porque eram áreas da minha vida que estavam afetando o emocional e também o profissional. Uma vez afetando o profissional, financeiramente também você fica afetado. Eu sou natural de Belém do Pará, mas moro muito tempo aqui em Salvador. E aprendi muita coisa com os baianos aqui, né? Com os amigos, com os parceiros. É o povo acolhedor, né? Povo acolhedor.
E assim, trabalhando em várias empresas, na Honda, na Ford, até no centro administrativo. Trabalhei em várias empresas, então, principalmente na área comercial, empreendendo também. Então, sei os desafios que as pessoas passam, Cláudio, na área externa e também interna, seja showroom, seja em lojas, já passei por tudo isso aí. Então, sei os desafios que as pessoas estão passando para poder vender, para poder fechar negócio, para poder interagir com o seu cliente. E eu vejo líderes também que às vezes estão perdidos, porque os desafios emocionais são tão grandes que às vezes nem eles mesmos conseguem se entender. Entender a si mesmo e entender a sua equipe. Imagina, você chega num lugar que você não consegue dominar o ambiente. Porque o desafio emocional ele já vem de processo, né? De momentos que você está vivendo. Seja na área conjugal, seja com filhos, seja financeiro, ou até, de repente, na saúde. Você recebe uma notícia ruim, isso já mexe com o fator emocional. Então já vai mexer em outras áreas, já vai mexer também com o profissionalismo, vai mexer com o financeiro. A pessoa não vai conseguir ter esse equilíbrio. Então, a coisa mais importante que eu encontrei há 6 anos atrás, na verdade, é uma das coisas mais importantes, né? A mais importante mesmo, que eu tive um encontro, foi há mais de 30 anos atrás. Essa foi o passo mais sábio da minha vida que eu tomei. Mas uma das coisas também muito importante é você saber que o fator emocional ele é de suma importância para nós. Se você não estiver realmente preparado emocionalmente, você vai ter vários problemas em cada área da sua vida. E quando eu falo áreas, a gente precisa entender as áreas que fazem parte da nossa vida. Porque se você deixar uma lacuna, um vazio nessa área, uma hora a conta vai chegar. Entendeu? A conta ela vai chegar, porque ela vai fechar. Então, se eu estou com uma área em déficit, seja emocional, seja saúde, seja conjugal, seja com filhos, com parentes, o profissional, servir, intelectual, se alguma dessas áreas eu não fechar, eu vou ter problema. Espiritual também. Então, eu preciso, de fato, entender a mim mesmo. E, para isso, eu tenho que extrair a minha inteligência emocional. E aí, há 6 anos atrás, eu tive esse encontro nesse treinamento, que não foi aqui em Salvador, foi em Natal. Uma imersão de 2 dias. E quando eu cheguei nessa imersão, eu fui para aprender a vender mais. Porque eu sempre da área comercial, eu disse, o cara vai me passar um ensinamento lá, técnico, alguma coisa para poder vender bastante. Só que todas as ferramentas e metodologias que ele estava passando, estava realmente direcionada à inteligência emocional, que eu ainda não sabia o que era exatamente. Me falaram e disseram que era muito bom. Eu disse, eu vou comprar, vou investir nesse negócio aí para ver se de fato é bom. Porque uma das coisas, Cláudio, que a gente precisa entender, eu entendi, que eu não entendia por falta de sabedoria, eu não observava as pessoas que estavam avançando e o que elas estavam fazendo. Sim. Só que aí eu vi os presidentes da empresa falando bem desse treinamento. Eu disse, se eles são o presidente da empresa e vão para o treinamento e estão até fazendo 2, 3 vezes o mesmo treinamento, não sou eu que vou ficar de fora. Perfeito. Porque, infelizmente, existem pessoas, né, que não observam o que está acontecendo à sua volta. Não valorizam. Não valorizam. E não se dão a oportunidade. Estão dentro de uma caverna, escondido dentro dessa caverna, presa nessa caverna, onde fora da caverna é um mundo de possibilidades. E ela não se permite sair da caverna para poder usufruir dessa oportunidade que existe fora da caverna. E aí tem um monte de gente assim presa. Perfeito, o seu início de fala. E me faz lembrar até da regra 10-90, né? Sim. E tudo que já te aconteceu
é 10%, já foi, já Sim. aconteceu. 90% é o que você vai fazer, é a quantidade de suor que você vai derramar ali para molhar sua camisa para poder reverter Sim. aquilo que aconteceu. Então, com base nisso, eu quero te perguntar o seguinte: quais são essas áreas da vida que mais afetam emocionalmente um ser humano? Por exemplo, você tocou no pilar profissional, Certo. mas tem pessoas que estão bem profissionalmente, né? Tem pessoas que estão cada vez mais progredindo e entende que aquilo ali para ele tá mil maravilha, tá o melhor dos mundos. Mas tem gente que já não está tão bem no espiritual, né? Na saúde, no emocional, no financeiro. E aí, existe realmente essas lacunas assim específicas ou tudo tem um ponto principal que faz com que as outras coisas também sejam afetadas? É interessante essa pergunta que você fez, né? Porque eu me leva a pensar aqui no meu ponto de vista, e de não só de vista, mas de vida também, porque é muito fácil eu falar algo que eu não estou vivendo. Uhum. Então, aquilo que eu não vivo, é muito fácil, às vezes, você falar assim, fala e pronto, quem quiser que acredite. Mas como eu tenho uma experiência de vida, e essa faculdade da vida que vem a cada dia mais nos ensinando, e a gente vai aprendendo até com os erros, e aprendemos também até com os acertos. Sim. E uma das coisas que mais me chama a atenção nessas áreas que você falou e citou, a principal para mim é a área espiritual. Uhum. Para mim é uma base. A gente tem que ter um ponto de partida. Você pode estar bem financeiramente, mas pode não estar bem no casamento. Pode estar bem financeiramente no casamento, pode não estar bem no espiritual. Sim. E quando eu estou falando de espiritual, não estou falando de religião. Sim. Eu estou falando de uma conexão do homem para com Deus. Perfeito. Ele está ligado com o Criador, porque existe um Criador. Sim. Então, o ponto principal na minha faculdade de vida, daquilo que eu já vivi, que eu vejo durante todos os dias, é o espiritual. A partir daí a gente tem o emocional. Eu sempre falo para as pessoas que eu estou acompanhando que você tem que entender que até para a gente que tem as duas pernas, caminha, a gente usa as duas pernas. Então você tem espiritual e emocional. E utilize os dois. Porque a primeira coisa que eu aprendi com todo esse know-how de conhecimento através da inteligência emocional, e não é só a questão que, por exemplo, quando a pessoa diz assim, inteligência emocional, só é para quem é inteligente. Inteligência emocional, todos nós temos que extrair ela. E todos nós temos a inteligência. Talvez a pessoa não tenha a sabedoria, mas ela tem a inteligência. Ela tem um QI. Então, nós precisamos entender a importância de nós realmente estarmos utilizando a inteligência emocional para extrair o melhor das nossas emoções e extrair o melhor das emoções do outro. E quando a gente faz isso, a gente está se conhecendo. Então, uma pessoa que ela não está bem consigo mesma, ela não pode ajudar outra pessoa. Ela não está bem consigo mesma, como é que ela vai ajudar o próximo? É como se fosse, pegar aqui uma metáfora, um bombeiro. Digamos que ele está ali correndo para ajudar vidas e de repente ele fratura, quebra a perna e não consegue mais caminhar. Como é que ele vai ajudar aquelas pessoas se ele está machucado? Primeiro ele tem que cuidar de si mesmo. Então ele vai cuidar de si para depois cuidar dos outros. Então, é por aí, você achar o ponto de partida, que é o que eu falei agora, espiritual, é os pontos, as áreas, emocional, que é quando você está cuidando de si mesmo. E eu já vejo muitas pessoas que eu acompanho, Cláudio, que elas, infelizmente, estão mais preocupadas com os outros do que elas mesmas. E pessoas que estão adoecendo, estão cansando, né, gastando uma energia, porque está carregando o fardo que não é para elas carregarem. Um fardo que é de outras pessoas. E ela quer carregar. Só que ela não consegue resolver. Porque tem ações que é para mim resolver. E tem ações que é para outra pessoa resolver. Então, quando eu quero carregar o fardo do outro e fazer o que é para ele fazer, não tem como
Vai dobrar acontecer. o peso. Vai dobrar o peso, vai cansar, a pessoa vai se desgastar, e por isso que muitas pessoas estão cansadas emocionalmente. Perfeito. Aí vem ansiedade, depressão, estresse, um bocado Junta todas de as bagagem ruim. todas as situações e aí o emocional bate no teto e aí já foi. Já foi? Uma vez que o emocional for afetado, aí como se fosse um efeito dominó, né? Efeito dominó. Então essa pessoa, quando ela vai pro ambiente de trabalho, eu já vi pessoas, já ouvi pessoas dizer assim, aquele inferno que eu vou amanhã, só que o inferno que ela está falando é justamente o ambiente de trabalho. Como é que ela vai passar ali 8 horas, 10 horas no ambiente de trabalho e na mente dela, a comunicação, a narrativa, o que ela acredita que aquele ambiente é o inferno. Imagina como é que está o emocional dessa pessoa. Se ela todos os dias, ela vai trabalhar de segunda a sexta ou sábado e ela ali passa horas ali dentro com várias pessoas que ela está dizendo que aquele lugar ali é um inferno, aquele lugar é dor de cabeça, aquele lugar é um lugar ruim. Então, isso que está acontecendo muito com as pessoas. Então, por isso que tem pessoas que estão tomando atitudes muito drásticas, atitudes que, infelizmente, não são atitudes assim que a gente fica até abismado. Uhum. Já viu pessoas que alguém disse assim, mas essa pessoa fez isso? Né? Gritou, bateu, agrediu, mas porque aquela pessoa já está ali no ápice, né? Ela já está no último Todos estágio os seus emocionais. sentidos emocionais já estão à flor da pele. A flor da pele, E aí exatamente. você Perfeito. falou de um ponto que também me chama bastante atenção, é quando você fala sobre a comunicação do ser humano, né? Sim. Sabemos que existe um estudioso, um pesquisador, Masaru Emoto, do Japão, um fotógrafo, que ele fez uma experiência baseado na comunicação do ser humano, onde ele coloca copos de água, copos com água, melhor dizendo, em determinados locais diferentes, distantes, né, um do outro, e quantidade de pessoas passavam durante alguns dias e proferiam palavras positivas para um determinado copo, Uhum. proferiam palavras de sabedoria, Científico. né, é cientificamente comprovado. Sim. E já no outro copo, outra quantidade de pessoas passavam e falavam palavras Ruins, de baixo de maldição. calão, ruins, Sim. né, maldizia mesmo aquele copo com água. E durante 30 dias foi feita essa pesquisa e foi constatado através de um exame de laboratório, através do microscópio, as partículas de cristais de água, onde aquele copo que recebia palavras de negação, palavras de baixo escalão, palavras de desânimo, aqueles cristais de água cada vez mais iam sendo deformados através daquela pesquisa. Okay. E parecia-se até rostos nos desenhos dos cristais. Olha. E já na água onde recebia palavras positivas, os mesmos cristais de água cada vez mais brilhantes, cada vez Sim. mais perfeitos. Isso está comprovado, qualquer pessoa que for no YouTube vai ver que essa pesquisa existe. Então, e o nosso corpo, quando você fala da comunicação do ser humano, o nosso corpo, 70% constituído de água. Imagine se eu, que tenho essa quantidade de água, começo a me maldizer. Sim. Ou então o exemplo que você trouxe, começo a comunicar em qualquer sentido, em qualquer pilar da vida, coisas negativas. Qualquer área da vida. Que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que eu não sou próximo, que eu não tenho dinheiro, que eu não faço assim, que eu não faço aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Qual o efeito que isso pode ocorrer na vida do ser humano? Você já trouxe uma base científica. Bem, isso aí é importante porque as pessoas, elas, às vezes, pelo fato de ser cética, aí quer uma comprovação. Inclusive, até uma pessoa queria me mostrar um produto magnético uma vez, e aí eu estava muito cético com relação àquilo, né? Então ele precisava me mostrar de fato que aquilo ali estava acontecendo, né? Então, assim, eu tive que provar aquilo para saber. E às vezes a gente está falando aqui, e algumas pessoas estão nos ouvindo,
e de repente até não acredita no que nós estamos falando. Mas o que nós estamos falando aqui tem base científica e também de experiências. Tanto o livro mais antigo do mundo, como outros livros, ensinam que todas as vezes que nós falamos, isso cientificamente, as sinapses neurais, elas captam as nossas palavras e transformam em memórias. E as memórias em sentimentos. Então, falar, pensar e sentir gera uma crença. Crença de acreditar. Então, quando essa crença, através da minha comunicação, ela acontece, qual tipo de comunicação eu estou ali verbalizando, né? O que eu estou falando? O que eu estou falando dentro da empresa? O que eu estou falando para os meus liderados? O que eu estou falando para os meus líderes? O que eu estou falando para o meu patrão? O que eu estou falando para a minha família? Na rua, no trânsito? Como é que eu estou me comunicando? E como você falou aí uma coisa interessante. O nosso corpo, ele tem 70% aí é água. Então eu estou reverberando isso. Então tudo que eu falo, penso e sinto se transforma em uma crença. E crença é autorrealizável, vai acontecer. E que gera um comportamento. E que gera o comportamento. Aquilo que nós falamos vai acontecer ou já está acontecendo. Está saindo da boca, né? Sim. E até o que sai da boca está cheio o coração. Então, assim, uma pessoa ela come cebola. O hálito dela não vai ser de maçã, de tangerina. Vai ser de cebola. Então, aquilo que a gente realmente está ali verbalizando, falando, olha só, o que entra já traz um hálito. Sim. Daquilo que a gente dá. É as nossas ações. Sim. Como é que eu estou agindo? Eu quero plantar uma coisa e colher outra. Não tem como eu plantar uma coisa e colher outra. Ou você planta aquilo que você realmente quer colher. E aí, infelizmente, as pessoas, algumas pessoas, não são todas, por estar ali em uma situação, elas acreditam naquela situação. Porque depende muito de lugar, de pessoas e de conhecimento. Sim. Então, aonde eu estou inserido, com quem eu estou e o que eu estou acolhendo de conhecimento. Uau, fantástico. Isso vai, de fato, reverberar na minha vida. E outra coisa, Cláudio, que eu comecei também a analisar dentro de estudos, lendo livros e tal, e vivendo. Eu falo sempre da experiência de vida, Sim. que é mais importante. Você, às vezes, pode até estar num lugar hostil, outras pessoas lá com outros pensamentos e com conhecimento. Mas aquele lugar que você faz parte, aquele grupo de pessoas, aquele ambiente, aquela informação, você não quer acessar. Você só está ali, por enquanto, mas você não quer acessar. Mas o lugar, as pessoas e o conhecimento que você está realmente trazendo para a sua mente, é isso que vai mudar a vida da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa ela pode estar em um ambiente onde várias pessoas elas não querem estudar. Mas no meio de uma multidão de pessoas, tem uma ali que diz assim, eu vou estudar. E ela consegue. Eu vou crescer. E ela consegue. Porque ela já está comunicando isso. Ela já está pensando, já está acreditando. Então esse sentimento de crença faz com que ela realmente vença. Porque ela comunica, pensa e acredita. Maravilha. O que você traz, Helder, eu lembro da questão do ambiente e da ambiência, né? Sim. O ambiente é esse onde nós estamos aqui agora. O ecossistema. O ecossistema, né? Nós estamos aqui agora num ambiente. Né? E a ambiência é tudo que você, Evelyn, Jackson, nós estamos aqui interagindo, comunicando. Então essa ambiência é que faz com que esse ambiente seja mudado para positivo ou para não tão positivo. Exato. Entende? De uma forma bem básica. Então, eu lembro de uma fala de um teórico, talvez eu não lembre aqui o nome dele agora, mas ele diz assim, para que você tenha resultado, existem 5 tópicos. Onde você está, como você acabou de falar, com quem você está, o que você está aprendendo, né?
quais são as pessoas que estão ali, naquele lugar, interagindo com você, em relação a vários aspectos daquela pessoa, e, consequentemente, o resultado de tudo isso. Ou seja, para que você tenha resultados diferentes, é interessante que você tenha em lugares novos, você esteja em lugares novos, com pessoas novas, Sim. com comunicação diferente, e automaticamente você vai ter resultados diferentes. Sim. Entende? Então, todas as vezes que eu me coloco, ou melhor dizendo, nós estamos onde nós nos colocamos. E aí, a fala que você traz, cabe mais uma pergunta, né? Você falou assim, aquela pessoa está num ambiente, Sim. convivendo com outras pessoas, mas às vezes não está 100% interagindo com aquela situação, Porque ela não quer. porque ela não quer. Ela já está, na verdade, se conectando em outro lugar, com outras pessoas e acessando outra informação. Porque ela mesma decidiu não querer. E existem pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, que elas estão aí esperando só essa fala, só isso aí. Sim. Entender que elas estão vivendo isso. E que é só um processo. Que daqui a um dia ela vai mudar de lugar, ela vai se conectar com outras pessoas Uau. e vai acessar outro tipo de informação. Uau, caramba. Informações que ela ainda não acessou. Eu fico maravilhado, sabe por quê? Todas as vezes que eu chamo alguém, a gente convida alguém para poder participar aqui, não é Sim. nada programado. A gente chega aqui e começa a interagir, troca algumas perguntas. Você anotou aí, eu não estou. Tudo que eu anotei aqui, a gente está falando de outras coisas. Mas Exatamente, enfim, porque está indo para outro... porque nada é por acaso. Nada é né? por acaso. Existe uma atmosfera, existe uma energia, existe tanta coisa. Enfim, mas tudo tem um motivo de ser Tem dito. um propósito. Tem um propósito. Tem pessoas que estão precisando nesse exato momento ouvir essas coisas. E todas as vezes que eu estou aqui, eu aprendo muito mais do que às vezes com o que eu posso contribuir, né? Sim. E abrindo um parêntese aqui agora, em particular, né, o pessoal que gosta de fofoca, Jackson não gosta não, mas já está ouvindo. Tá ouvindo. Tá fazendo parte. Tá fazendo parte. Então, assim, por pouco, muito pouco, essa semana, eu decidia que não iria participar mais do programa do Fala Gente. Certo. E eu estava com isso dentro de mim já. E não é história de carochinha. Sim. Você me conhece um pouco e Deus nos conhece muito mais. Muito. Eu estava decidido sim. Mas por conta de algumas situações que aconteceram durante esse dia para cá, de algumas falas, de algumas situações, eu percebo que o que eu posso contribuir através do que a gente já adquiriu, eu posso estar ajudando muita gente. Claro. Eu posso estar trazendo convidados como você e como vários que já passaram por aqui, para poder crescer e contribuir ainda mais na E vida eu sou das grato pessoas. pela sua vida. Você tem me ajudado muito, tem me dado muito apoio. Amém. Né? Graças a Deus. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente está ali na frente falando, né, trazendo o conteúdo, mas eu tenho uma pessoa que tem um know-how, um conhecimento e que tem uma humildade de ficar ali sendo um apoiador do projeto. Então, assim, sou grato pela sua vida, pelo que você faz. Então, não pare, continue. Obrigado. Porque cada momento que você faz é uma semente que você está lançando. Vai chegar a hora da colheita. Tem um tempo. E como a gente falou, não estava programado. Sim. Eu nunca imaginei estar podendo participar de um programa do jeito que está acontecendo. Sim. E está acontecendo. É. E amanhã é outro dia. E não cabe a nós. O que vai acontecer daqui a 2 minutos a gente não sabe. Não. Mas o que eu puder contribuir, crescer e contribuir na vida das pessoas, se depender de mim, isso vai acontecer. Então, obrigado. Mais uma vez eu agradeço essas pessoas que estão conosco aqui, que participam toda semana. Sim, Né, sim. como é que está aí, a audiência? Como é que está a galera? A galera tá participando legal. Como é que está aí a participação? Tem alguma pergunta? Pode fazer pergunta, gente. Beleza, por enquanto ainda não, mas a galera tá participando legal. Tá gostando. Tem o Instagram também, né? Que o pessoal Sim. pode seguir pelo YouTube também. Pode seguir pelo YouTube. O arroba de Helder, o pessoal que não conhece, que quiser seguir. É o meu nome mesmo. Helder, com 2 R no final de Helder, Augusto. Helder Augusto.
Maravilha. Esse é arroba do Instagram. Ó. Chegou uma Segue mensagem- lá. Chegou uma mensagem boa pra você, vou botar na tela aí pra você. Isso é aqui, ali, me lembro ali. Quem? Maia Mota. Maia Mota. Maísa Mota. Maísa Mota. Ela fala assim, Cláudio. Cláudio, não desista. Você é uma joia rara. Olha aí. Estamos juntos na Faculdade Batista, no curso de Pedagogia. Maia, lembrei, Maia. Olha aí. Maia. Coisa boa. Caramba, que surpresa boa. Tá vendo aí? Já deu resultado aí. Já tem o resultado, Caramba, rapaz. caramba, que bom, né? Que bom. Aí, Você é um não, gigante, sabia irmão. não sabia nem que Maia estava acompanhando, participando. surpresas, né? Então, assim, se tiver um, Tá já valendo teve um muito. resultado, né? Interessante que, falando de ambiente, né? Vou contar uma história aqui, né? Chegou um rapaz numa cidadezinha, e aí ele viu aquela cidade calma e tal, e aí tinha um senhor nessa praça dessa cidade. Aí ele pergunta assim, boa tarde, tudo bem? Aí o senhor, boa tarde, tudo bem? Eu queria informações sobre essa cidade aqui. Como é que ela é calma, tem paz, como é que são as pessoas aqui? Aí o senhor perguntou assim, por quê? Ele disse, porque eu quero mudar de cidade. Aí o senhor fez uma pergunta para ele. Mas antes de eu te responder, como é que é lá onde você mora, na sua cidade? Ele, as pessoas lá são pessoas que brigam, pessoas que discutem, ninguém pensa em ninguém, tem guerra, as pessoas lá roubam, a gente não tem paz, é som alto, a gente não consegue ter tranquilidade lá. Aí ele disse, e aqui como é? Aí o senhor disse assim, não pai, aqui é a mesma coisa. Aqui não tem essa paz não. Aqui todo mundo briga, todo mundo não tem essa paz que você está esperando não. Aí o cara foi embora. Aí chegou um segundo. Aí perguntou pro rapaz, pro senhor, né? Disse assim, boa tarde, tudo bom, senhor? Aí ele, boa tarde, tudo bom. Aí ele disse assim, como é aqui essa cidade? Vi que ela é pacata, calma, eu quero uma tranquilidade. Aí o senhor fez a mesma pergunta pro segundo. E como é lá na cidade que você mora, que você quer mudar? Ele disse, rapaz, minha cidade lá é maravilhosa. Que cidade. As pessoas são hospitaleiras, as pessoas são boas, têm empatia. Eu corto o coração de sair de lá, mas eu vou sair por causa de alguns motivos e tal. Aí começou a falar os motivos. E aí, como é aqui? Aí o senhor, não, aqui também é assim também, é pacato, aqui é o povo hospitaleiro, tem paz. O moral é que, na verdade, a primeira pessoa, ela não estava trazendo o ambiente que ela realmente queria. Ela queria que o ambiente viesse transformar a vida dela, entendeu? A transformação tem que começar primeiro em nós. Perfeito. Às vezes a pessoa quer transformar o outro. E por isso que o fardo fica pesado. É melhor você começar com você. Tem muitos casais que quando você vai conversar com o casal, ele quer apontar o outro. Não, mas é ela que fez isso. Aí, não, é ele. Aí fica apontando um ao outro. E isso não consegue se resolver. Só consegue se resolver quando eu tenho consciência e autorresponsabilidade. É o que a inteligência emocional nos traz. Consciência e autorresponsabilidade. Uma vez que eu assumo a minha culpa, seja ela 1% ou 99%, eu vou começar a trabalhar nesses erros, nessas falhas, né? Nessa falta que está em mim, para poder as coisas começarem a se encaixar. Perfeito. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas, elas querem que aquele lugar que ela está vivendo ali, ela venha fazer todo o trabalho na vida dela. E, na verdade, o trabalho começa dentro de nós. Quando a gente fala de ambiente, de lugar, de pessoas, de lugar e de acessar o conhecimento, isso é dentro de nós. Às vezes você está num lugar hostil, mas dentro de você não quer estar. Você já não aceita. É tipo um repúdio, você não quer aquilo ali. Você já se programou para não aceitar isso. Então o que vai acontecer? Você vai para outros ambientes que realmente vai fazer você crescer. Seja físico ou seja ele internamente, em você mesmo. Porque aonde eu estou, eu tenho que ser Hélder Augusto. Uau. A diferença. Caramba. Entendeu? Então se eu estou aqui, eu tenho que ser Hélder Augusto. Se eu estou em casa, tenho que ser ele. Se eu estou em qualquer outro ambiente, eu tenho que continuar sendo a pessoa que eu sou.
na minha transformação, na minha mudança, na minha evolução. Porque se eu continuar vivendo da mesma forma, eu posso estar em ambientes muito bons, com pessoas muito boas, com uma boa informação, mas eu não quero absorver aquilo. Eu só estou ali, mas não estou absorvendo. É como se é uma pessoa que tem o corpo num lugar, mas a mentalidade dela está fora. Ela está pensando em outras coisas. Não tem pessoas que pensam assim? Sim. Você está conversando com ela, ela está aqui voando. A cabeça já... Porque ela está longe, ela Sim. não está ali. Só está o corpo. Então tem pessoas que estão no bom lugar, mas elas não estão acessando a informação, a energia que está, a parte boa desse lugar. E vice-versa também. E vice-versa também. Maravilha. Pô, que bacana. Eu fiquei grato mais uma vez, Maia. Muito obrigado. Arrepiou. Que massa, velho. Eu queria que isso seja uma resposta também. E Sim, sim. nada é por acaso. Então vamos lá. E você desabafa e as pessoas respondem, né? Sim. Traz a Então, resposta que você quer ouvir. por isso que faz sentido, a gente está sempre convidando, né, Jackson? A galera, qualquer pergunta, o Gabriel também, quando está aqui com a gente, ele mesmo interage, pergunta, então fica à vontade também, viu, Jackson? Jackson é o que comanda aqui, galera, os bastidores aqui, junto com o nosso amigo Gabriel, que eu sou grato a essa galera aqui demais. Então fica à vontade, meu irmão, você Cláudio, qualquer pergunta. Até antes de você fazer a próxima pergunta, falando, né, nessa visão, nessa ótica, a gente passou pela escola e sabe que tinha alunos que estavam ali dentro, mas não estavam estudando, estavam bagunçando. E tem aqueles que estavam mais interessados. Então, estava no ambiente certo, com as pessoas certas, com a informação certa, mas não queria acessar. Perfeito. Acontece. Sim. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa tem a oportunidade, porque o mundo é um leque de oportunidades. Ela tem a oportunidade, como essa rica oportunidade que nós temos aqui, e não quer aproveitar. De repente, até passou por aqui, mas ela... não vou ver não, não vou ouvir não. E aí, espera estar no fundo do poço, um tremendal de lama, que às vezes não tem nem mais jeito. Tipo assim, um casal, em ambas as partes, independente do gênero. Sim. Um aprontou lá e fez algo que foi grave. O que tem a ver com isso, com o comercial? Tem muito a ver, porque a partir do momento que a pessoa está enfrentando um desafio em alguma área da sua vida, vai afetar em várias áreas. Emocional, profissional, financeiro, vai afetar. Então, por exemplo, ele foi afetado ali, teve um problema. Só que essa pessoa teve a oportunidade, a chance de mudar, de fazer tudo diferente. E ela não fez. E depois que perde, que a outra pessoa não quer mais ela, não quer mais ter nenhum tipo de relacionamento, de conexão, de ligação, não tem nenhum mais tipo de um sentimento mais profundo, aí ela quer recuperar. Mas aí já é tarde, a outra pessoa já não quer. Então a gente precisa realmente entender que quando a gente já dá um tropeço numa pedra... Você repete isso, por favor? Repete isso. Sim. Quando a pessoa... Essa parte que eu falei, quando a pessoa, ela de repente não muda, né? Não se transforma, não acessa, né? Não extrai a sua inteligência emocional, porque é importante você extrair a sua inteligência emocional. E ela não extrai isso, ela não procura se desenvolver como pessoa, ela não procura crescer. E o outro, às vezes, tá ali observando, porque a gente observa mais o outro do que a gente mesmo. Então, o outro é como se fosse um técnico. É por isso que a gente contrata um treinador, um coach, né, que é a nossa área, nós somos coaches, e na área profissional. E aí a pessoa contrata, porque é a pessoa que vê, e ela percebe o que precisa ser ajustado. E aí a outra pessoa, pelo fato dela não achar que ela está precisando, ela vai levando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, vai empurrando com a barriga, e quando ela está num tremendal de lama, no fundo do poço, que ela vai procurar ajuda, talvez não tenha mais essa ajuda. Talvez não tenha mais solução. Entendeu? Sim, perfeito. Quais são as consequências de uma pessoa que, quando entende tudo isso que a gente está falando aqui? Sim. Tem pessoas que estão nos ouvindo aí, né? Certo. E a gente está aqui interagindo, e tudo que você está falando também eu estou observando e estou filtrando. Então, a pergunta é, quais as consequências de uma pessoa quando observa tudo que está sendo dito aqui, essas questões de
parar para analisar, para perceber quais são as dificuldades, quais são as pendências, principalmente emocionais. Sim. Quando essa pessoa tem esse acesso e que consegue acessar isso, consequentemente, como que essa pessoa começa a se comportar agora? Existe um padrão, existe uma regra, ou você, através da sua experiência já, com monitorias, com treinamentos, como é que você observa isso? Você perguntou quais as consequências Sim, dessa pessoa de quando uma consegue pessoa acessar. quando ela consegue Isso, acessar perfeito. a inteligência emocional. Isso. Pronto. Quando a gente de fato quer mudar, quando eu estou disposto a mudar, então, no meu caso, quando eu faço uma mentoria ou um acompanhamento com o meu cliente, seja em grupo, seja individual, seja um treinamento presencial, seja um workshop, vamos estar realizando um workshop agora no Salvador Trade Center, no dia 26 de julho, às 19 horas. E as vagas são limitadas, né? Mas ainda dá tempo para o pessoal aí se inscrever e participar. Desperte o gigante adormecido, é o tema. Inteligência emocional e reprogramação de crenças limitantes. Então, quando essa pessoa ela tem acesso a metodologias, ferramentas que são cientificamente comprovadas, que foi comprovado através da minha vida, através da sua vida, através de outras pessoas, quando essa pessoa ela tem esse acesso, a mente dela não volta mais ao estado original. Porque uma mente que expande, ela não volta mais àquele estado. Então, quando eu de fato, por isso que eu falo, de fato, friso isso, quero uma mudança, toda a minha vida ela vai começar a mudar. E as pessoas que estão à minha volta também vão começar a mudar de alguma forma. Porque eu não vou conseguir mudar todo mundo, mas eu vou, como é que diz? Influenciar as pessoas que estão à minha volta, de alguma forma. Através da sua mudança. Através da minha mudança. Por que isso vai acontecer? Porque se eu sou uma pessoa grossa, uma pessoa ignorante, uma pessoa que ofende o outro com as palavras, e depois eu começo a extrair o melhor das minhas emoções, sabendo quem eu sou, e começo a ser uma pessoa mais educada, uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, sabendo que eu estou ofendendo aquela pessoa, porque às vezes a pessoa está falando de forma grosseira, mas ela não sabe. É o perfil que ela tem, que é tão alto, perfil de dominância, né? Que é uma das coisas, uma área também que eu trabalho, que é o levantamento de perfil comportamental. Sim, sim. Né? Eu faço essa análise também do perfil comportamental, através de um sistema. Então, a pessoa, às vezes, ela não se conhece, que ela é tão dominante, a dominância dela é tão alta, que ela fala de forma grosseira e o outro se ofende, mas ele não está percebendo que está ofendendo o outro. Perfeito. Porque ele não se conhece. Ele não extraiu inteligência emocional. Então, quando eu não me conheço, eu começo a afastar pessoas da minha vida, eu começo a perder negócios grandes para ser fechado, eu começo a destruir até aquilo que eu construí. Por quê? Porque eu não me conheço. Então, tem muita gente que está esperando ir para o fundo do poço para acessar a inteligência emocional, ou talvez nunca vão acessar. Porque é uma escolha dela. Ela tem livre-arbítrio para acessar ou não acessar. Só depende dela. Mas eu te digo uma coisa, Cláudio. Existem muitas pessoas que ainda estão perdidas. Quando ela se encontra numa situação, seja de liderança, você que de repente é um líder, tem várias pessoas ali sendo liderado por você, e você chega no trabalho e não sabe nem o que falar para essas pessoas, porque ela está se sentindo perdida, ela não sabe nem por onde começar. Mas existem ferramentas e metodologias que vai te ajudar a você realmente a alinhar isso, ajustar. Porque através da mentoria que eu faço de inteligência emocional e reprogramação de crenças limitantes, e também fazendo todas as pessoas que eu acompanho, eu também já faço logo análise de perfil comportamental. Que é importante eu já saber com quem eu estou lidando. E a pessoa também saber os seus pontos negativos e seus pontos positivos. Todos nós temos. Sim. Então, aqueles pontos que precisam de mais atenção, vamos trabalhar. Os pontos que estão positivos, vamos continuar. E aí, essa pessoa ela precisa, de fato, entender que existe meios
para que ela venha extrair o seu potencial, as capacidades que ainda não foram exploradas. Tem capacidades em mim que ainda não foram exploradas. Imagina. Sim. Que situação, né? Então, existem pessoas que têm um grande potencial, mas ainda não foi explorada essa capacidade dela. Eu lembro de uma história, não sei se foi você mesmo que me contou essa história, ou se foi nossa amiga Gleice, que deve estar também participando, nos ouvindo agora, onde ela fez uma mentoria numa empresa, e quando chegou, que ela foi fazer o DISC, né? Que é a análise de perfil de comportamental. perfil, e ela constatou que os próprios funcionários tinham dificuldade em acatar as ordens da direção. E quando foi se fazer, não sei se foi o Antônio que também participou disso. Sim. E aí quando foi se fazer a questão da anamnese, a questão do relatório em si, foi constatado que a liderança não tinha ajuste entre eles. Sim. Um dizia uma coisa, o outro dizia outra coisa, o outro terceiro dizia outra coisa. Eles não se entendiam. E como você acabou de falar, não chegava filtrada aquela informação para a galera, para a equipe toda. Então, nem mesmo a própria equipe sabia Sim. qual a ordem, de fato, a ser seguida. E aí foi essa pessoa, eu não vou lembrar agora quem foi, quando sentou diante da direção e começou, olha, de acordo com o estudo que nós fizemos aqui, com a análise e tal, Sim. vocês é que são o problema da empresa. E aí começou a relatar, um por um, aí um olhava para o outro e Você falava está assim, falando algo aí, eu estou lembrando de algo que eu vou contar daqui a aí pouquinho. um olhava para o outro e falava assim, vem cá, você falou de mim para a moça, não foi? Você falou de mim para ela, não foi? E o outro falou, não, você que falou, que não sei o quê. Porque foi tão real a situação que eles achavam que eles tinham, em particular, conversado Sim. com o profissional e tinha comentado sobre eles. Mas, na verdade, é o que estava ali, a ferramenta que você sabe que funciona. Sim. Estava diante deles ali e eles entenderam, ajustaram e em Consciência, autorresponsabilidade, fez a ferramenta inocentemente isso, e mostrou onde estava a lacuna. Isso, e perfeitamente durante 6 meses, 5 meses, o resultado já não era mais o mesmo. Sim. A equipe já estava mais unida, a equipe já estava mais filtrando de fato as ordens, alinhada, como você falou agora, ajustada na direção, na missão e compromisso da própria empresa, sabe? Então faz muito sentido. Eu fui contratado por uma empresa e aí nessa empresa tinha lá mais ou menos 40 funcionários e aí o dono da empresa disse assim, olha, tudo que ele falar aí, vocês vão fazer. Ouça e faça tudo que ele falar aí. Tem até uma foto lá no meu Instagram desse treinamento que eu fiz lá. E aí eu apliquei acho que 2 ou 3 ferramentas nesse dia. Uma foi o Mais e a outra foi uma roda da vida profissional. Eu apliquei essas ferramentas. Ali tinha pessoas que eu não sabia que estavam com problemas muito profundos emocionalmente. Mas eu não conhecia aquelas pessoas. Mas é como você falou, as pessoas fizeram a ferramenta da forma que eles tinham consciência que tinham que responder. A ferramenta está ali. E ela não vai dar errado. Entendeu? Se a pessoa ela for consciente e responder a ferramenta, ela vai dar certo como realmente a pessoa respondeu. E vai mostrar ali se ela está indo bem ou mal. E aí elas responderam, as pessoas responderam. Passado mais uns 20 dias, aí eu me comuniquei com o dono da empresa, e aí eu perguntei, e aí, como é que foi? Passado uns dias, não me lembro assim se foi 20, foi 15, foi uma semana, estou bem lembrado qual foi o tempo que a gente voltou a se falar. Ele disse assim, rapaz, você fez lá o treinamento e a metade do pessoal saiu da empresa. Caramba. Só que olha só qual é a minha pergunta. Isso foi bom ou foi ruim para você? Todo mundo da área comercial. Ele disse, foi ótimo. Porque todas as pessoas que pediram para sair da empresa eram justamente as pessoas que estavam trazendo um peso aqui na empresa. Caramba. Era um fardo aqui na empresa. E todas as pessoas que ficaram, a outra parte, começaram a produzir mais. Tinha um rapaz lá que estava com problemas emocionais profundos mesmo, não estava vendendo nada, não estava conseguindo vender, cheio de bloqueios e travas emocionais.
E ele, naquela semana que eu estive ali, ele conseguiu vender 300 mil de cotas. Por causa de uma ferramenta, né? Por causa de uma ferramenta e do profissional que ali também, né, aplica a ferramenta, né, de forma Também. que a ferramenta reza ali, né, tem que ser feita. Perfeito, perfeito. E o querer também da pessoa, né? Querer da pessoa também, mas mesmo assim, quando você está em um grupo e você diz assim, sua nota é de 0 a 10, como é que você se sente hoje? Feliz? Você se sente triste? Então, se eu tenho que fazer uma ferramenta e eu tenho que responder isso, e é para o meu bem, eu tenho que dizer se é 10, se é 0, se é 5. E isso vai identificar. É um termômetro, né? Caramba. Com base nessas experiências, nesses relatos, qual foi aquela empresa ou aquele indivíduo, aquela pessoa que, no momento em que você estava ali trabalhando, falando ainda do pilar profissional, Sim. qual a experiência que você traz para a gente, que te traz a memória aí? Qual foi a pessoa, qual a empresa que mais fez sentido para você, no sentido, em relação ao seu profissional, trabalhar esse pilar nessa empresa ou nessa pessoa? No início de Sabemos que são várias e Sim. várias experiências. No início de 2020, quando você fala várias experiências, a gente for falar aqui de todas as experiências, a gente vai amanhecer aqui nesse podcast aqui. Mas, assim, no início de 2020, nós, quando deu o início da pandemia, a gente não sabia de nada o que iria acontecer. Ninguém sabia. Sim. Ninguém sabia, né? Então, assim, algumas pessoas vieram, assim, desesperadas, né? Querendo saber mais sobre a inteligência emocional, como poderia, né, lidar com essas dificuldades. E aí surgiu um rapaz chamado Nelson. Eu tinha feito aí um treinamento com uma equipe da Renaudet, da empresa Renaudet, e acompanhando esse grupo de pessoas, e através disso aí ele veio me conhecer, e aí eu montei uma outra mentoria, um outro grupo, e ele entrou nesse outro grupo. E aí ele não sabia o que estava acontecendo, queria acontecer, então ele queria conhecer mais, ter mais acesso, e aí ele me entrou nessa mentoria e me contratou. E abriu vários leques para ele, né? Porque hoje ele trabalha na área também digital e desenvolveu isso de forma assim que eles estão fazendo mentorias para as pessoas que têm dificuldade com vendas, e eles estão assim trazendo vários relatos, pessoas estão crescendo, o produto que eles estão vendendo avançou. Na época quando ele começou, eles não tinham nem batido 1 milhão, eu acho que já bateram mais de 3 milhões já de vendas. E assim, ele quando veio, ele tinha uma meta. E quando ele fez a mentoria, ele tinha uma meta de bater 30%. Foi a meta que ele fez. Porque eu trabalho com as ferramentas, né? As ferramentas smart, que são as ferramentas inteligentes, smartizadas. Plano de ação, a gente faz o plano de ação para a pessoa também ela evoluir, alcançar os seus objetivos, suas metas. Porque a gente tem que pegar a pessoa no ponto A e levar para o ponto B. A gente está falando aqui, mas eu estou falando aqui de resultados. Não adianta a gente falar aqui só de situações, problemas, dificuldades, mas estamos falando de resultados. E aí ele fez uma meta de 30%. Eu tenho esse vídeo lá no Instagram. Talvez, se você procurar direitinho, você vai achar, mas tem muito vídeo. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas está lá no meu Instagram. E aí ele fala que ele lançou a meta de 30%, mas quando ele estava ainda, antes de terminar o dia, ele já tinha batido os 30%. E ele viu que ainda tinha mais tempo ainda. E no final do dia, ele conseguiu bater 84%. Ou foi 84% ou 86% do faturamento. Então imagina, você tem uma margem e de repente você bate X% do seu faturamento. E aí é que você percebe que todo bloqueio ele é emocional. Se a pessoa ela não alcança, não é porque as pessoas não têm dinheiro. Porque alguém, na sua comunicação, voltando à comunicação, que mexe com o fator emocional, diz assim, as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão endividadas, mas agora, nesse exato momento, tem alguém tirando a Lamborghini da garagem.
Tem alguém indo lá na concessionária comprando uma Ferrari. Será que as pessoas estão sem dinheiro? Ou se é a mentalidade de cada pessoa? Então, ele acreditou, através da metodologia da ferramenta, que destravou muitas coisas na mente dele, e ele conseguiu bater uma meta muito além daquilo que ele tinha planejado. Então, foi um dos fatores assim, que me chamou a atenção. Teve também uma situação de uma pessoa que me procurou para me fazer um trabalho com ela individual, e o Nelson ele ficou 8 meses comigo, fazendo a mentoria. 8 meses. Ultrapassou. 8 meses. Caramba. Uma vez por semana ele se encontrava comigo online e eu fazia 8 meses. Essa também foi online, foi individual. E as pessoas não estavam tomando banho, não estavam limpando a casa, desempregado, sem fazer nada. Chutou o balde mesmo, querendo viver uma vida aí totalmente sem rumo, sem destino, totalmente perdido. E aí essa pessoa me procurou, e aí eu comecei a fazer uma mentoria com essa pessoa. Primeira sessão que a gente fez, a pessoa já começou a arrumar a casa, já começou a fazer exercício físico. Segunda sessão já começou a fazer os currículos, se empregou, e a coisa foi evoluindo. Então me chamou muita atenção porque eu pude ajudar essa pessoa, né? Através da metodologia das ferramentas, que são cientificamente comprovadas. Como eu sempre falo isso, que é cientificamente comprovado, porque é real. Sim. A gente está falando de transformação, de mudança, Sim. de coisas que de fato acontecem, né? Tem também a doutora Rafaela, né, que eu fiz uma palestra, ela gostou muito, foi para o meu treinamento, depois participou da minha mentoria, e várias coisas. E ela fala também no vídeo lá, né, uma cirurgiã dentista, uma mulher que é professora de faculdade, jamais vai fazer uma mídia falando de um profissional que não aconteceu nada. Está lá no meu Instagram também, as pessoas podem ir lá buscar e ver. E também ela teve vários resultados através disso. Então, eu não tenho nenhum tipo de preocupação com o meu trabalho. Eu sei que ele funciona, mas é como você falou. Se a pessoa quiser fazer, se a pessoa quiser realmente sair daquela inércia, depende muito dela. Eu posso fazer a minha parte. Você pode fazer a sua parte. Mas se ela não quiser fazer, não tem como ajudar essa pessoa. Não adianta. Tem como. Até porque são 2% apenas da população que tem interesse nesse assunto. Exatamente. Então, assim, é muita gente. Está crescendo, o gráfico está crescendo, mas ainda tem muito espaço aí. Tem. A gente está no oceano, né? É o mar. Mar azul, Porque, assim, o que acontece? Infelizmente, porque as pessoas estão, assim, algumas pessoas estão perdidas, não sabem o que fazer, então, estão perdidas, não sabem como lidar com o casamento, não sabem como lidar com a área profissional, não sabem como lidar com os seus liderados, com a sua empresa, com os seus negócios, não sabem lidar dentro da igreja, não sabem lidar até na academia. Você vai para a academia, você vê pessoas se degladiando. Ela pede ali para a pessoa dar o espaço para ela usar o equipamento, e o outro já quer partir da mão, já sair agredindo. Um ambiente que era para desestressar, saúde... Que, na verdade, as pessoas estão liberando hormônios da felicidade, que é a endorfina, né? Sim. E outros hormônios. Então, assim, era para ser um ambiente ali mais tranquilo, as pessoas se sentirem mais, assim, mais até solidárias, né, de ajudar o outro, ver que o outro está treinando também, então dá o espaço. E você percebe que não é bem assim. As pessoas estão ali, mas estão tentando parece que se melhorarem, mas parece que a cada dia mais, por falta de conhecimento, né? Até o texto no livro antigo diz: meu povo sobe por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento está sofrendo. Um bocado de gente sofrendo aí. Perdidas. Parecendo cego num tiroteio, né? Sim. Você trouxe o exemplo da academia. Essa semana teve mais uma notícia que não foi legal, onde um passageiro que ia soltar fora do ponto do ônibus, fora do ponto de ônibus, e o motorista, um cara novo, jovem, pai de família, fazendo o trabalho dele, não abriu e terminou essa pessoa tirando a vida do profissional, porque o cara não abriu fora do ponto. Então, realmente, não é o ambiente, é a pessoa. A gente falou aqui de ambiente, é a pessoa.
ou ela pessoa. avança ou ela regride. É uma escolha, né? É uma É o escolha. livre-arbítrio que nós temos. Você escolhe fazer ou não fazer. Por ação ou omissão, nós já estamos fazendo. Sim. E é bem claro isso, de trazer uma metáfora para as pessoas entenderem. Se você quer trabalhar, você está agindo. Se você quer estar deitado no sofá, dormindo, Agindo também. está agindo também. Só que o resultado é diferente. Uhum. Os resultados vão ser diferentes. Quais os resultados que eu quero? Infelizmente, as pessoas têm desejo, mas só desejo não vai levar ela para onde ela quer. Bastante. Ela tem que agir. Tem que realmente se abdicar, né, de algumas coisas, porque de alguns confortos. Por exemplo, tem pessoas que trabalham e pegam o ônibus cheio. Ela está abdicando do conforto, pegar o ônibus cheio ali para poder ir trabalhar. Então, quando você sabe o que você quer fazer, aonde você quer chegar, você vai ter um preço a pagar por isso. Sim, verdade. Em qualquer circunstância, né? Em qualquer circunstância, qualquer situação. Qualquer pilar. Qualquer da pilar da vida. Porque, infelizmente, tem gente que se sacrifica muito atrás do dinheiro. Achando que o dinheiro é a riqueza, só o dinheiro é a riqueza. Na verdade, o dinheiro faz parte da riqueza, da prosperidade. Mas não é o todo. Tem gente que tem tanto dinheiro, que essa pessoa, ela pensa que ela é rica. Mas ela, infelizmente, é uma pessoa pobre, que ela só tem dinheiro. Uau. Porque a riqueza, ela começa na nossa mente, como eu falei, espiritual e emocional, começa em nós. Eu preciso estar bem. Tem pessoas que querem depositar felicidade no outro. É o pior erro que as pessoas cometem. Quando eu quero apoiar a minha felicidade no outro. Ah, eu só vou ser feliz se eu casar com aquela pessoa. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquela empresa. Ou outro negócio, né? Coisas, né? Eu vou ser feliz. Já vi tantas pessoas que se tornaram milionários e descobriram que a felicidade não está no dinheiro. Entendeu? Então, na verdade, eu preciso encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus. Por isso que eu falo espiritual, que é a base. Sim. Ele é a verdadeira felicidade. Quando eu tenho essa verdadeira felicidade, coisas e pessoas vai me fazer mais feliz, vai me completar mais. Vai ajustar em alguns pontos. Sim. Né? Mas quando eu apoio a minha felicidade em alguém, o que vai acontecer? Quando aquela pessoa faltar ou sair da minha vida, vai voltar a tristeza. Então eu não posso apoiar a minha felicidade em outra pessoa e coisas. A única pessoa que eu tenho que apoiar a minha felicidade é em Deus. Perfeito. Até porque tem pessoas que têm muito dinheiro, Sim. mas só tem dinheiro, né? Como você acabou de falar. E aí, num dia... Pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. É o dinheiro. É. E aí, eu lembrei de uma história falando sobre isso. O cara chega numa casa, um cara muito rico, mas a família era um num canto, um no outro, Sim. sabe? Não se sentavam à mesa, não interagiam, mas tinham muito dinheiro. E de repente Steve Jobs não era assim, né? Sim. Eu li a biografia dele. Sim, sim. Ele estava muito ligado aos projetos dele, os negócios. Tornou um cara bilionário, mas Sim. não tinha essa conexão com a família. Não. E não só ele, né? Não, tem ele é muitos. um ícone, né? É um do ícone, crescimento financeiro, né? Sim. Tecnológico, mas... E aí essa mesma pessoa chega numa casa muito simples, muito humilde, né? E o cara sentou ali no sofá, assim, bem humildezinho, mas ele disse que assim que abriu a porta, que entrou, ele sentiu na atmosfera, naquele lugar ali, uma energia que era raro ele sentir em casas enormes que ele já tinha ido. Sim. Por conta da família ali, sabe? O brilho no olhar, a comunicação com o outro de verdade, de fato, fazendo com que o outro se sinta pertencente àquele ambiente. Havia uma riqueza que ele nunca tinha acessado ele na nunca vida. tinha acessado, exatamente. Nos Olha outros só. locais que ele já tinha passado. Interessante, né? E ele fez essa metáfora, dizendo, é tão rico que só tinha dinheiro. Exatamente. É tão Pobre, que a única coisa que tinha é a dinheiro. única coisa que tinha era dinheiro. É. E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer é como que a gente consegue
O seu copo, se quiser. Mais agora. Como que nós conseguimos fazer com que essa conexão da inteligência emocional, como que nós conseguimos fazer com que isso cada vez mais progrida na minha vida, Sim. na vida do outro, que entendeu, que quis, que foi lá e acessou. Como é que esse processo funciona? A primeira coisa que a gente precisa é E realmente... o que é, na verdade, de fato, né, o inteligência emocional, para que deixe muito Pronto. A inteligência emocional, de fato, é quando eu começo a extrair o melhor das minhas emoções. Quando eu estou extraindo o melhor das minhas emoções e também extraindo o melhor das emoções do outro, a partir daí, mesmo se eu estiver com raiva, não estou dizendo que eu não vou estar com raiva, que eu não vou estar triste. Não é isso. É saber lidar com essa emoção. Por exemplo, eu estou triste ou estou com raiva. Como é que eu vou lidar com esse sentimento? Né? Por exemplo, uma pessoa que ela tem raiva, está com ódio, ela mata? Pode matar? Sim. Pode matar. E ela pode também se matar, não pode? Pode. Mas ela também pode pensar assim, eu vou extrair o melhor das minhas emoções e não vou matar ninguém, nem vou me matar. E vou começar a fazer uma retrospectiva, uma autoanálise do que aconteceu, que é a regra 10 por 90, que é o que você falou. 10% é o que acontece e 90% é o que eu faço com o que aconteceu. Aconteceu 10%. Né? Meu amigo está trazendo uma água aqui. Então, 10% ele trouxe. 90% é quando eu for tomar água. Metáfora. Então, assim, é o que eu estou fazendo. Aconteceu uma coisa boa, trouxe água para mim. Mas pode acontecer 10% uma coisa ruim? Pode. E aí, o que eu estou fazendo com esses 10% que aconteceu comigo? É os 90%. Então, a inteligência emocional é um fator, assim, muito importante para as nossas vidas. No termo emocional, na área emocional, é predominante, na verdade, na área emocional, para que nós venhamos crescer em várias áreas da nossa vida. Então, a gente precisa saber, a inteligência emocional, ela vai te dar condições de você se conhecer, ter autorresponsabilidade, consciência, você fazer uma análise de si mesmo, olhar o seu perfil, quem é você de fato, olhar o outro, ter empatia. Quando eu começo a sentir a dor do outro, quando eu começo a caminhar com a outra pessoa, isso são alguns pontos, não são todos, mas são alguns pontos da inteligência emocional, que faz parte de quem realmente está acessando a inteligência emocional. E como é que eu começo a realmente acessar isso? Através de livros, tem vários livros que falam, né? Tem até o Dr. Paulo Vieira mesmo, tem um livro muito bom, que é O Poder da Autorresponsabilidade. É um livrinho pequeno, mas é um livrinho que traz muita consciência, autorresponsabilidade, já está dizendo no tema. Então, a pessoa lê, é importante a pessoa ler e viver aquilo que realmente é bom. Porque todos os livros têm ouro e tem areia. A areia você joga fora e o ouro você fica, né? O livro mais antigo que é ouro puro, mas os livros que tem aí, tem areia. Então, aquilo que é importante, eu vou ali trazer para mim, né? Examinar de tudo e reter o que é bom. Então, eu vou reter para mim. E existe também vídeos, que é quando você faz a técnica do VAS. Visual, auditivo e sinestésico. Eu preciso ver, eu preciso ouvir e preciso sentir. Então, quando eu estou assistindo um filme, eu estou vendo, estou ouvindo. E às vezes eu estou até sentindo. Pode ser um filme de drama. Você atinge mais de 70% da sua capacidade de mentalidade, de audição, de visão. É audiovisual, né? E aí o que acontece? Você, quando você está fazendo essa técnica, né, que é do VAS, automaticamente você está ali acessando, né, essa informação e cientificamente o nosso cérebro também não sabe distinguir o real do imaginado. A pessoa assiste um filme de drama, são atores ali, mas ela chora. Um filme de terror que as pessoas estão fazendo terror ali, e ela fica com medo. E às vezes tem até pesadelo. Mas são atores.
Então a gente percebe que o nosso cérebro não consegue distinguir o real do imaginado. Aquilo que você comunicar, aquilo que você falar, aquilo que você vê, aquilo que você ouviu, você vai acreditar. Porque trazendo, né, para a inteligência emocional e entendendo o que é crença, crença é toda a programação mental, dos 0 aos 12 anos. Então, dos 0 aos 12 anos tem uma programação mental. Vai acontecer na nossa vida, essa programação já aconteceu na minha, já aconteceu na sua, de todos nós. Então, a partir daí, quais as crenças que eu estou vivendo? São crenças limitantes ou são crenças fortalecedoras? Porque as crenças limitantes, elas vão me prejudicar. Só que agora eu já sei que existe crença limitante. Eu falo para você, Cláudio, eu não tenho capacidade de participar de um podcast. Eu não tenho conhecimento. Não é para mim. É para o João, é para a Maria, mas não é para mim. Então são narrativas de quem tem uma crença limitante. Ela nunca se vê capacitada, merecedora. Também a falta de crença de merecimento. Tem muita gente que acha que não é merecedor. Então, o que acontece? Quando essa pessoa ela tem essa crença limitante, ela foi programada através de forte impacto emocional ou palavra de repetição. Da mesma forma, a gente faz a reprogramação de crença limitante. Forte impacto emocional ou palavra de repetição. E é aí que a gente vai trabalhar toda a ferramenta. Então, a pessoa, por exemplo, eu te pergunto, que quem faz pergunta aqui é você, né? Pode fazer, sim. Mas eu te pergunto. Essa é a PPS, pode fazer. Por exemplo, uma pessoa que vai para a academia e passa um mês na academia se exercitando, tudo direitinho. Não precisa ir mais depois de um mês. Ela precisa ir. Precisa. Depende dela também, né? Não, o objetivo dela é 30 dias. Sim, mas para a saúde dela vai resolver se ela parar e não for mais? Não vai resolver, né? Porque esse é o medicamento que, na verdade, a gente tem que tomar todos os dias. Até porque depois de 90 dias é que se começa a rever. É a questão do foco, né? Consistente, visual e mas o que acontece? Mesmo depois de 90 dias, você tem que continuar fazendo. Sim. Entendeu? Mas 90 dias você já começa a perceber alguma diferença. Já começa a perceber a diferença. Mas assim, ela precisa continuar fazendo. Precisa continuar. Que é como eu falei, é um remédio que se a pessoa parar, vai precisar tomar de novo. É constante. Né? Pode ser que aumente até a dose, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que come durante o mês, ela não precisa comer mais? Se alimentar mais? Precisa? Precisa se alimentar, todo né? Dia, né? Todo dia. Pronto, ótimo. A mesma coisa é a inteligência emocional. Eu preciso disso todos os dias. Uau. Eu preciso acessar as ferramentas todos os dias. Por isso que tem ferramentas que tanto eu como você sabe, eu não estou falando com leigo aqui, nessa área que você sabe também, que a gente ensina a pessoa a fazer o exercício durante o dia e durante a noite. E que esse exercício vai ajudar a pessoa no emocional. Por que eu estou falando ajudar? Porque todos os dias o nosso emocional ele oscila. Sim. Ele vai oscilar, é normal. Hoje eu acordei de um jeito, amanhã de outro. Mas quando eu vou usar a ferramenta, o exercício que foi ensinado, que foi passado na mentoria, ou na sessão de coach, ou nos treinamentos, ou até de repente numa palestra, no workshop desse que vai acontecer agora dia 26/7, às 19 horas lá no Salvador Trade Center. E aí, quando eu tenho acesso a esse exercício e faço ali regularmente, então eu vou me ajudar no meu emocional. Eu vou dar um up, entendeu? Então, de repente, você está para baixo, você vai dar um up, você vai dar uma erguida emocionalmente. Porque você está fazendo exercícios que vão te ajudar. Então, o que nós estamos falando aqui, e como é que está de interação, Gerson? Tem alguma pergunta? O pessoal está aqui. Cláudio, parabéns pela entrevista, sensacional. Sayonara está aqui, desejando parabéns pela entrevista. Sayonara é uma convidada minha. Eu creio que é ela. Sayonara Alves. Eu creio que é ela. Ela é até de outro estado. Maravilha. Rose Sena, parabéns, Cláudio. A galera está interagindo bastante. Rose, Sayonara, obrigado pela participação de vocês. Gratidão. E é isso aí, o programa, na verdade, tem o objetivo também de fazer com que a galera interaja, sim. Pode fazer perguntas, sim. Seguir se inscrever lá, né, Jacques? Porque quando você se inscreve, você automaticamente toda semana recebe a comunicação do programa. E quando você se inscreve, você consegue falar no chat. Aí você consegue fazer as perguntas. Né?
Então vamos lá, convida, ainda dá tempo ainda tem alguns minutos aqui pra gente... Tem algumas informações para você acessar, né? Algumas chaves, né? Algumas chaves. Pronto. E de repente, assim, a pessoa vai para uma palestra, vai para um workshop, vai para um treinamento, ou uma sessão que seja, e o que está faltando para essa pessoa virar a chave, de repente, é uma palavra. Uau. Às vezes é uma palavra que vai fazer total diferença na vida da pessoa. E aí, quando vem essa palavra, no tempo certo, na hora certa, no momento exato, e aí pronto, vai começar a virar a Eu vi chave. aquela aluna que participou do seu programa, talvez eu não lembre o nome dela agora, Cláudia, alguma coisa assim, que ela não perdia mais toda vez que ela ia. Não sei se Evelyn lembra. E ela teve uma mudança, no primeiro momento ela teve uma mudança que ela decidiu, e ela sempre chamava ela para dar um testemunho e tal, para poder falar. Sim. Não vou lembrar o nome dela agora. A gente tem aí também Gleici, né, que participou de treinamentos, participou de mentoria. Gleici, é essa mesmo. E conseguiu destravar algumas áreas, não sei se ela está aí também, algumas áreas da vida também. Sim. E hoje ela não perde nada, treinamento, palestra, workshop, Então, assim, está lá com a gente tudo também. é um momento. Se não for o momento da pessoa, tá tudo certo. Tem que continuar acessando, Tem que continuar acessando. tem que continuar uma buscando. hora faz sentido, uma hora faz efeito, uma hora vai acontecer. Não, e mudanças acontecem rápido, vai Rápido, começar muito rápido. rápido. É rápido. Aí você traz a fala do relacionamento, não tá mais afim, não tem problema nenhum. Tá afim, continua, não tá afim, tá. E você tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Perfeito, Felicidade não é no outro, nem nas coisas. perfeito. Então você traz, a pergunta foi, como continuar fazendo com que essa inteligência emocional progrida, né? A outra pergunta um momento já o inverso. Eu acessei a inteligência Eu estou emocional. aprendendo com você com essas perguntas, viu? Eu tô lá. É uma pergunta que eu talvez não faria para mim. Eu tô lá, já acessei o conhecimento, e aí por algum motivo, alguma situação, eu começo a deixar de lado. Estou fazendo exercício e deixo de lado. Certo. Algum motivo, começa o tempo já não está dando mais, está escasso, estou priorizando outra coisa. Certo. Na verdade, já estou respondendo aqui. Mas aí, qual o efeito também disso na vida dessa pessoa? O mesmo efeito de você deixar de comer, vai sentir fome. É o mesmo efeito que tem quando você também exercita. Eu vou 4, 5 vezes na academia, eu frequento bastante e eu me exercito muito. Quando eu falo muito, é 1h30, 2 horas num dia. E assim, se eu deixar de ir, eu também vou ter os resultados de ter deixado de ir. Exatamente. Então, quando você deixa de fazer algo que é bom para você, você vai ter também resultados negativos. Não tem para onde correr. Então, a mesma coisa, a inteligência emocional, eu participo de treinamentos. Aí que vem, né? Eu participo de treinamentos, eu procuro alguém para me orientar, entendeu? Para me ajudar. Eu não deixo de fazer isso. Eu participo de palestras também. Recentemente participei de uma palestra, participei de treinamentos, participei de imersões. Eu estou sempre participando também, sentando na cadeira, porque quando você não está apto a ouvir, como é que você vai ensinar? Eu prefiro mais ouvir, às vezes, para poder absorver. O nosso amigo ali que está aí só ouvindo, ele já está mais do que gigante, meu irmão. Bebendo dessa água aí. Já só ele tem um caderno aí que eu estou ligado. Que Ele está anotando ali, eu observei já. E, assim, eu convidei minha esposa, né, para ela poder participar, até aqui falando. Sou convidada de Jackson, mando esse conteúdo. Porque é interessante, pô, você começa a flutuar dentro do que vocês estão falando aí. Pô, é muito gratificante mesmo assim, ouvir vocês falarem. E eu tô aqui aprendendo, né? Anotando algumas coisas aqui. Eu tô aprendendo com as perguntas dele aí, né? Exato. Que ele Nós rapaz, estamos aprendendo. um coach na minha frente, Nós estamos um especialista de inteligência emocional na minha frente, só me explorando aqui. Não vou desperdiçar essa oportunidade, né? Que na verdade, gente, a gente não combinou nenhum tipo de pergunta aqui, viu? Não. Cheguei aqui, aí, vamos ver aqui que pergunta vai fazer. Eu disse, rapaz, vai fazendo aí, a gente vai falando, vamos conversando. O importante é porque, quando eu falei da cebola, né, quando a gente come, vem um hálito de cebola. Então, sobre o que eu estou falando, esse aprendizado vem através de treinamentos presenciais. Também fiz um treinamento, Cláudio, que foi online,
sobre inteligência emocional e recebi um certificado internacional. Uau, maravilha. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, o cara vai chegar lá e vai falar o que ele acha. Não é o que eu acho. Existe um padrão, existe uma ciência por trás disso. Entendeu? Existe um estudo. A gente não está falando aqui algo solto. Você e eu sabemos muito bem das dificuldades, das incredulidades Sim. que às vezes escutamos por conta de pessoas que não se dão também, não tem também nem um mínimo de interesse em dizer assim, vamos ver se é verdade, Sim, se de fato exatamente. é isso mesmo, Provar, né? né? E ver se é bom. Se eu chupar um laranja e te perguntar qual o gosto, você não vai saber me responder. Porque quem está provando sou eu. Sim. Né? Então, Você se chupou a laranja? Se eu chupar e te perguntar qual é o gosto, você não vai saber me dizer. Da laranja que você está chupando, não sei, né? Porque de repente pode ser uma laranja muito azeda. Muito azeda. Mas é isso que eu estou falando, a questão da credulidade ou incredulidade. Às vezes você está me vendo provar algo e na sua mente você está dizendo, mas para mim está azeda. Sim. Mesmo você não tendo provado. Quantas pessoas não comem certo alimento e dizem assim, eu não gosto. Não gosto. Mas você já ouvi. comeu? Não, Não, mas nunca eu não comi. gosto. Eu já ouvi uma prima minha dizer que nunca comeu. E disse que não gosta. Da mesma forma, a gente pode levar isso para vários ambientes, várias situações, Sim. de todos os pilares da vida. Exatamente. Então, Helder, qual a sua dica? Sim, a resposta está na altura do que você está fazendo, né? Para ver se realmente Sim, sempre, encaixou. Claro, meu amigo, claro, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Qual a sua dica, como especialista comportamental, como ser humano, como uma pessoa tem mente? Qual a sua dica? Você diz assim, poxa, isso aqui é uma chave. Eu vou deixar aqui uma chave hoje aqui, para que as pessoas tenham acesso a essa chave, tomem essa chave e tenham o interesse de virar essa chave para que possam cada vez mais destravar nas suas vidas. Certo. Eu acho que vai ser até engraçado, vai até ser cômico, eu vou falar aqui. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar quem realmente tem essa capacidade de ajudar ele. Por exemplo, tem o meu Instagram, Helder Augusto, né, que está lá, a pessoa pode me seguir. Tem Cláudio, pode te seguir também, você também tem o mesmo conteúdo e pode ajudar as pessoas. Então você procurar pessoas que podem te ajudar. A gente não anda sozinho. Não tem como andar sozinho. Até o próprio Jesus mandava de 2 em 2. Sim. Não mandava só. Porque se um caía, o outro levantava. Então a ideia é que a gente venha entender que nós precisamos uns dos outros. Então não tem como você, eu vou ler um livro, vou assistir ali um podcast, vai resolver a minha vida. Você vai começar a dar os primeiros passos. Mas para você realmente virar essa chave, você precisa de uma pessoa, para que essa pessoa, ela pegue na sua mão e diga, nós vamos para o próximo nível. Nós vamos juntos. Porque a partir do momento que você, por exemplo, a pessoa me contrata como ali para acompanhar ela, e aí essa pessoa me contratou e ela quer resolver uma situação que ela está vivendo, aí ela sabe que tem uma pessoa que está segurando a mão dela e que vai usar de todas as formas, os meios, as ferramentas, a metodologia, que eu aprendi e que eu aplico na minha vida, que foi aplicado na minha vida e que eu sei que muda porque aconteceu na minha vida, está acontecendo e que sei que vai acontecer na vida de outra pessoa, que infelizmente é o bloqueio emocional. Uma das coisas que eu aprendi também quando eu vim de Natal foi que eu cheguei quase no final do mês e geralmente a maioria dos vendedores, você também é da área comercial, você sabe, quando chega no final do mês, as pessoas parecem que diminuem um pouco as compras porque não está recebendo algo. No início do mês, a pessoa recebe o dinheiro e tal. Hoje, com cartão de crédito, até caiu mais isso, mas antigamente era assim. Então, as pessoas pegavam mais em espécie. Então, o que acontecia? Elas compravam muito no início do mês, mas no final do mês caía aquele volume. E hoje não é tão diferente também, ainda tem uma queda. Então, assim, quando eu voltei... É sazonal, tem um período mesmo. Tem um período. Até os períodos de festa também, né, sobe, aí quando não tem um período de festa cai também, a gente sabe disso. Aí quando eu voltei, já foi no final do mês, e aí eu precisava bater meta e precisava galgar um cargo na empresa.
E eu voltei desse treinamento decidido que eu ia bater a meta e que eu ia galgar um cargo. Cláudio, quando eu voltei, O fogo. eu fogo vi, no olho. rapaz, com fogo no olho. Eu disse, esse cargo aqui é meu. Fui atrás dele. Naquele mês eu bati o cargo que eu queria. E naquele mesmo mês, teve um dia que em um dia eu ganhei o que eu nunca tinha feito de dinheiro durante o mês. Caramba. Então, assim, quando você muda a sua mentalidade, a sua comunicação, a sua mente, seus sentimentos, sua crença, vai mudando várias coisas na nossa vida. Porque alguém vai dizer para você não, mas a sua energia está tão alta, você está tão disposto a fazer o que tem que fazer, que ser feito, que aquele não ali não te atinge. Uau. Ele não vai te paralisar. Uau. Porque, na verdade, você não está em busca do não, você está em busca do sim. Perfeito. E o não para você, ele não é nada. Porque você não está focado nele. Uma vez quando eu estou focado mais nos problemas do que nas soluções, os problemas é o meu gigante. Mas quando eu estou mais focado nas soluções e ao invés de me focar nos problemas, aí realmente eu vou trazer a solução para aquele problema, para aquela causa. Porque desafios todos nós vamos ter. Eu tenho, você tem, né? Todos nós vamos ter. Mas como é que nós estamos... como é que eu estou me vendo? Eu estou me vendo como uma pessoa sem condições de vencer o desafio? Ou eu estou me vendo já como um vencedor? Eu sou mais do que vencedor. Então, quando eu me vejo como mais do que vencedor, não importa as circunstâncias, não importa os desafios, não importa o que eu estou passando, não importa se eu estou andando de ônibus, se eu estou andando de carro, se eu estou andando de moto, se eu estou andando de bicicleta, não importa se tenho dinheiro, se não tem. Mas quando eu estou decidido a fazer algo de bom, claro, não é coisa ruim, vai acontecer, porque eu estou falando, pensando e sentindo e estou agindo para que isso aconteça. E todas as vezes que a gente sai de um ambiente e vai para o outro, a gente está ocupando aquele espaço, né? Cientificamente, a gente está ocupando aquele espaço. Então, você está saindo ali, você realmente... Por exemplo, se a gente encher aqui, esse ambiente aqui, com 100 pessoas, eu acho que não dá aqui dentro. Mas essas 100 pessoas saíram de onde? De algum lugar. Então, elas deixaram o espaço lá vazio para preencher esse. Então, todas as vezes que eu saio do meu lugar e vou para outro lugar, eu estou preenchendo ali, então eu estou trazendo resultados. Caramba. Isso aqui você não tem noção do que você está falando. Não, veja, me Eu estou falando com você, né? Rapaz, que coisa maravilhosa. Velho, É um mistério. É mistério, vai estar tudo certo. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando a gente. Certo. Ela diz assim, uma pessoa que tem noção de bom senso, tem direcionamento nas atitudes, mas perde facilmente a estrutura emocional com quem tem dificuldade em entender coisas básicas e nem sequer tem a hombridade de pedir ajuda. Sim. Qual o direcionamento correto nesse contexto? Aí Um ouvinte nosso. um ouvinte não se identificou. É. Qual? Repete, por favor. Ó, uma pessoa que tem noção de bom senso, tem direcionamento nas atitudes. A pessoa tem noção de bom senso. E tem um direcionamento nas atitudes. Mas ela perde facilmente a estrutura emocional com pessoas que têm dificuldade de entender as coisas básicas e nem sequer tem a hombridade de pedir ajuda. Ela quer saber qual o direcionamento que ela deve tomar nessa situação. Se uma pessoa ela não pede ajuda, já identifica que ela não tem humildade. Porque o maior gigante que nós estamos enfrentando é o orgulho. O orgulho é o pior gigante que nós enfrentamos. Eu fui uma pessoa orgulhosa. Eu fui uma pessoa que eu não pedi ajuda. Por ter um perfil de dominância na genética, então eu já não pedi ajuda. Eu achava que eu poderia resolver tudo sozinho. Eu ia fazendo as coisas, executando, algumas coisas iam dando certo e outras coisas não davam certo, mas eu achava que era por isso mesmo, então não ia pedir ajuda. Quando eu me deparei com uma situação emocional há 6 anos atrás, em que eu fui para o fundo do poço mesmo, que estava em zero,
Quando eu falo em zero, é quando você chega à noite para deitar, para dormir, você chora. Por que eu estava chorando? Porque eu estava passando por um desafio emocional. É quando você sente um vazio, uma lacuna, você engole a sua ali, sabe? Você não tem nada na boca e você engole assim, tentando ali, uma angústia, um negócio assim, apertando a alma da pessoa. E era isso que eu estava sentindo. E aí eu disse, rapaz, isso aqui existe. Eu não sabia que isso existia. E eu cheguei nesse estágio por falta de humildade. Mas eu achava que era humilde. O pior é isso, que a pessoa, quando eu falei da pessoa perdida, é porque ela não sabe que ela é orgulhosa. Mas uma pessoa que está na sarjeta, ela é orgulhosa? É. Porque eu já conversei com várias pessoas que estão na sarjeta, e quando eu falar assim, me dá seu contato que eu vou ligar para alguém, ou me fala quem é seu pai, sua mãe, seu irmão, que eu vou te ajudar. E a pessoa disse, eu não quero voltar, porque eu briguei com meu pai, eu briguei com minha mãe, e eu saí de casa mesmo, e eu estou morando na rua, mas não volto para casa do meu pai, não volto para casa da minha mãe, nem do marido, nem da esposa. Isso é orgulho. A pessoa ela não tem humildade para ir lá e pedir perdão e erguer a sua vida, e prefere ficar na rua. Então eu vivi esse tempo de orgulho, e quando eu estava na decadência emocional, eu fui procurar ajuda. Entendeu? Então, assim, a ajuda vai depender da pessoa. Porque eu creio que essa pessoa está fazendo essa pergunta, não é para ela, é alguém que ela quer ajudar. Só que nós não temos poder de fazer pelo outro. Se eu passo numa sessão, leio o livro e a pessoa não lê, eu não posso ler por ela, é ela que tem que ler o livro. Se eu passo um exercício que ela tem que fazer pela manhã e ela não faz, não vai se surtir efeito, porque quem não está fazendo é ela. Então, ela está perdendo tempo. Então, nós estamos aqui para ganhar tempo, porque o tempo é precioso. Então, se essa pessoa ela quer ajudar alguém, ela está assistindo, né, ou ouvindo esse podcast aqui, e ela quer ajudar alguém, eu não sei se é isso, mas ela pode estar tendo essa dificuldade. O que ela pode fazer é realmente começar a acessar a inteligência emocional, ela mesma, fazer por ela, porque todos nós precisamos de um profissional. E aí ela começar a fazer, começar a acessar a metodologia, a ferramenta, e a outra pessoa, quando ela tiver consciência e autorresponsabilidade de que as coisas estão indo ruim para a vida dela, ela vai entender que houve uma mudança na vida do parente, do familiar, do amigo, seja lá quem for, vai perceber que houve uma mudança. E quando ela perceber que houve essa mudança, ela vem. Ela só vai vir assim. Mas você tentar colocar algo na mente de uma pessoa, querer carregar o fardo dela, é o que a gente falou aqui, né? Não tem como, aí fica bem difícil de você fazer isso. É bem complicado de ajudar. Mas se você tiver alguma coisa para falar, pode falar também. Claro. Perfeito. Até porque... Tem mais perguntas? Não. Sobre até a pergunta dela, né? Isso é porque a gente não tem uma ideia aqui, uma luz, se realmente ela está falando dela mesma, mas parece que ela está falando de alguém, né? De uma outra pessoa. Provavelmente você foi cirúrgico quando você pontuou. Eu estou falando de mim, né? A gente tem que falar do que a gente está vivendo, né? Mas quando você pontuou a respeito da pergunta, eu percebi que você também foi cirúrgico na definição de que talvez não seja a pergunta sobre si, e sim sobre o outro. Para ajudar alguém. Para ajudar alguém. E também mais cirúrgico ainda quando você diz assim, é interessante que essa pessoa procure entender, procure buscar, saber o que é inteligência emocional. Exatamente. Mude, acessar, para que a outra pessoa, ao ver a começar mudança, a perceber a mudança. Se aproxime. Exatamente. E aí, porque quando a gente quer mudar alguém, primeiro a gente muda nós mesmos. Exatamente. Não é isso? É. Então, com a minha mudança, isso é contagiado, ou contagiante, e as outras pessoas veem a mudança e também começam a mudar. Tem pessoas que estão aí e de repente ela pode dizer assim, puxa, isso é bom para o meu patrão. Acessa você, porque quando você começar a fazer, ele vai perceber que houve uma mudança. Ah, isso era bom para o meu esposo. Acessa você primeiro. Quando você der os primeiros passos, seu esposo vai entender que realmente isso funciona. Ou vice-versa. Entendeu? Então, às vezes o líder, ele quer para os liderados, mas ele não quer para ele. Só que, na verdade, ele que precisa, porque ele é a peça principal da empresa. Então, ele tem que começar a fazer. Perfeito. Então, Helder, assim, eu estou aprendendo muito mais, como eu já te falei no início.
Para mim Eu também tô para mim aprendendo. é uma honra ter você aqui, meu amigo. E com certeza a gente vai estar assim marcando mais algum momento aqui, até porque as pessoas que começam a interagir, que começam a participar, Sim, o objetivo principal é justamente isso. É exatamente. fazer com que as pessoas tirem É ajudar dúvidas, essas pessoas, perguntem, é ajudar essas pessoas, fazendo com que elas percebam, nem que seja o mínimo, que existe coisas mais interessantes ainda a serem acessadas. Sim, Né? sim. Existem situações, existem ferramentas, existem coisas que, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo, né? Nós não sabemos tudo. E sempre tem alguém que ainda tem um conhecimento que a gente ainda não tem, e vice-versa. Também. E é por isso que o ser humano vai se completando. Vai se completando. Não é? Como já diziam os teóricos, é uma rede que vai sendo tecida de conhecimento. Sim. E esse conhecimento sendo acessado, automaticamente o nível de evolução como profissional, como no pilar conjugal, no pilar financeiro, também vai crescendo junto. Sim, Né? sim. E aí é que aquele mais, ele vai fazendo sentido na vida do ser humano, aquela ferramenta, e vai fazendo com que aqueles pilares vão sendo cada vez mais Exatamente. avançados. Então, assim, eu já quero te agradecer por ter recebido o convite e ter aceito. Quero te agradecer por ter trazido sua experiência, por ter trazido suas falas. Quero te agradecer. E quero que você deixe aqui com a gente, mais uma vez, seu contato, né, os seus projetos, Certo. porque tem pessoas que com certeza vão estar buscando você, vão estar interagindo para poder entender melhor como é que funciona isso tudo. As pessoas podem entrar em contato comigo, né, pelo WhatsApp também, é 71, é daqui da nossa terra maravilhosa, né, apesar de eu ter nascido aqui, como eu falei no início, mas aí coloco o 981 27 44 87, esse é o meu WhatsApp, pode falar comigo diretamente. E também essas pessoas podem ir através das redes sociais que são no Instagram, no Facebook, né? Elder Augusto, Elder com H, né? E lá no DER tem mais um outro R, são 2 R's, então Elder Augusto. Aí a pessoa vai me achar lá no Instagram, vai achar também no Facebook. E pode me chamar também no direct lá, a gente pode conversar, pode bater um papo, pode tirar algumas dúvidas, sem problema algum. Eu gosto muito de acompanhar pessoas. Então as pessoas que estão aqui, na verdade, se elas quiserem realmente ter mais uma profundidade nas ferramentas, eu vou deixar até um bônus aqui para as pessoas que estão aqui. Então, pessoas que estão aqui hoje nesse podcast, você quer se conhecer um pouco melhor, você pode me chamar lá nesse WhatsApp, né, 8127 44 87, e eu vou estar te dando um bônus. Esse bônus aí é um bônus especial, onde você vai estar se conhecendo um pouco melhor. E lá a gente pode estar fazendo, ou posso estar dando aí um link para essas pessoas se conhecerem melhor no perfil comportamental. Eu posso estar enviando um link para ela, né, e depois estar chamando ela para fazer uma análise, uma devolutiva para ela ver como é que funciona, quem é ela de fato. Ou as pessoas que forem para o nosso workshop, dia 26, dia 26/7 às 19 horas, a gente vai estar ali nas Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Então você que está aqui e está em Salvador, de repente você está até em outra cidade e quer vir, vai ser dia 26/7 às 19 horas, no Salvador Trade Center, esse workshop, Desperte o Gigante Adormecido, Inteligência Emocional e Reprogramação de Crenças Limitantes. Aí as 10 primeiras pessoas que estiverem aqui e quiserem se inscrever, me chama lá que eu tenho outro bônus. Maravilha. Outro bônus, porque o workshop ele é pago. Sim. Tem que ter um investimento. Mas vocês que estão aqui têm um bônus. Me chama aí. Eu não vou chamar porque eu não sei qual é o bônus. O bônus é bom. Então, não perde. Me chama aí. Acho que tem alguém chamando aqui. Mas Repete mais uma vez o WhatsApp. 719-8127-44-87. 8127-44-87. Então, você pode estar chamando aí no WhatsApp. Se não responder logo, pode esperar um pouquinho lá que vai
Vai sair, vai sair a vai resposta. surgir um resultado, um efeito, E, né? não, e aí a gente vai vamos começar a evoluir, vamos começar a ir para o próximo nível, fazer o que precisa ser feito. Não adianta continuar na inércia, pensando, tem até uma cliente agora, né? Não sei se ela está aí, e não vou citar o nome, né? Mas assim, ela ficava olhando lá no Instagram, passando, né? Olhando os vídeos, assistindo, ouvindo. E aí ontem até falei com um também que ele faz isso, né? Ele diz que fica só olhando, assistindo tudo. Rapaz, você falou sobre isso. Aí ela não me seguia. Ela disse, hoje eu vou seguir ele e vou falar com ele. Começou a me seguir e foi lá no meu direct. E aí começou a conversar, fizemos uma reunião e hoje eu estou acompanhando ela. Que massa, né? Uma empresária que, né, está aí com vários projetos a ser desenvolvidos. E através da inteligência funcional, tenho certeza que em breve ela vai estar contando vários relatos aí, coisas grandiosas que já vai começar a acontecer na vida dela. Vários ganhos, né? Sabemos que nada é por acaso, né? Nada. Sabemos Todas que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, né? A Deus. Perfeito. Sabemos que esse projeto aqui também não é por acaso. Não. A sua vinda aqui não foi por acaso. Não. Muita gente interagindo, né? Um relato de uma pessoa falar que é importante que haja uma continuidade, uma continuação, para mim faz muito sentido. Sim. Né? E é isso. Eu quero desde já te agradecer mais uma vez, agradecer a sua amizade, o seu companheirismo, o seu profissionalismo. A bom sabe que pode contar comigo, eu sei que eu posso contar contigo. Sim. E deixe seu recado, deixe sua dica mais uma vez. E eu já quero também agradecer ao pessoal que continuou nos apoiando, Sim. nos dando o privilégio de estarmos aqui, né, contribuindo com a gente. Agradecer ao Jackson pela Gigante, o Jackson aí. Né, tá aí. Daqui uns dias, Seria forte. Daqui uns dias também ele faz o livro dele, pelo que eu estou Olha aí. Não. Só colhendo. Esse livro aí vai ser um livro totalmente diferenciado, com vários tipos de informações. Só colhendo as informações, daqui a pouco ele já tem a própria mentoria dele aí, com certeza. Se você me mostra uma semente, eu vejo uma floresta, entende? Eu sei, tô então, percebendo. Provavelmente esse homem assim também tem essa visão. Então, assim, agradecer a você mais uma vez pela contribuição, pela participação, todos que passaram aqui hoje e têm passado, têm contribuído, têm interagido com a gente. Isso aqui não é por acaso, não foi ambicionado, não foi nada disso. Foi acontecendo por um motivo ou outro, estamos aqui. E se for de continuar, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Se for também de dar um tempo, não tem problema nenhum, o tempo existe para essas coisas, né? Exatamente. Mas o objetivo é que cada vez mais possa acontecer. Então, muito obrigado a todos vocês que contribuíram, que passaram por aqui. Né, Helder? Qual é a sua mensagem, suas considerações? Eu vou comentar algo aqui que, na verdade, não estava planejado em comentar. Né? Na madrugada de segunda-feira, como você falou que nada é por acaso, houve um acidente, né? Nós compramos um pacote de viagem e tal, e houve um acidente com o ônibus que nós viemos. E esse ônibus, ele foi carbonizado. E assim, eu só tenho assim, agradecer a Deus, primeiramente, né? E você estava no ônibus? Estava nesse ônibus, exatamente. Teve uma pane elétrica e ele pegou fogo. Ele já vinha pegando fogo no meio do caminho. Então, assim, esse ônibus ele foi carbonizado. E ficou lá, aqui na Bahia mesmo, ali já perto de Sauípe. Ele está lá, não sei se é atirar já. Só as ferragens. Então, assim, como você falou que nada é por acaso, eu não estou aqui por acaso, né? Tem um propósito. Poucas pessoas sabem. Agora, como eu falei aqui, eu não sei quantas pessoas estão sabendo. Sobre o acidente. Foi? Pois é, estava dentro desse ônibus. Fui uma das últimas pessoas a sair dentro do ônibus. E assim, só tenho gratidão a Deus, né? E assim, por tudo e por estar aqui. Então, quando você me convidou para estar aqui contigo, a gente tem que aprender, como você falou de deixa, né? Aprender os leques de oportunidade que nós temos. Quando você me convidou, como eu tenho alguns agendamentos, tem algumas pessoas, né, que eu já tenho ali agendado, e eu vi que tinha esse espaço para poder estar aqui, então eu não perdi essa oportunidade. Oportunidade é igual um cavalo selado.
ele passa, ou você resolve montar nele, ou você vai ficar seguindo viagem andando. Então tem pessoas que preferem ficar andando. Por que elas preferem ficar andando? Por causa daquilo que eu falei antes, o orgulho de achar que não precisa de ajuda, de um apoio. Então, eu entendo que eu preciso da sua ajuda, preciso do Jackson, né? Um cara extremamente profissional aí, que com toda essa estrutura que tem aqui, top demais, gostei muito daqui da estrutura de vocês. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a vocês, né? Por ter me convidado, por ter lembrado de mim, pela amizade que nós temos também. E eu te digo uma coisa, de coração, continue, porque você mesmo falou que quando você vê uma semente, você vê uma floresta. Isso aqui é uma semente, mas na verdade não é só uma semente, é uma floresta. Então continue, meu amigo, porque nessa floresta muitas pessoas vão ser impactadas através da sua vida. Muitas pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. Então continue fazendo o trabalho que você tem que fazer, porque essa é um propósito, é uma missão. E quando a gente alinha ao nosso propósito, a gente continua fazendo a missão. Então, por isso que eu não deixei de vir, porque eu sei que isso iria ajudar muitas pessoas, eu estar aqui falando, estar até relatando sobre isso, porque foi assim um final de semana muito agradável, muito bom, e de repente na vinda veio essa situação. Então, assim, eu percebi que as pessoas tiveram muita empatia, ficaram bem tranquilas, né, com a situação, porque a gente sofre ali até um forte impacto emocional, né, pelo acidente, mas é muito bom quando a gente tem empatia, porque aí você consegue controlar e contornar toda a situação, e uma situação que às vezes foi desastrosa, aí você depois vê até algumas pessoas sorrindo, rindo, brincando, né, porque estão vivas, porque Deus deu mais uma oportunidade de vida para estar vivos. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês. Pode me convidar, eu estarei aqui sim, a gente pode estar abordando outro tema, falando sobre inteligência emocional, reprogramação de crença limitante, ou até falar também sobre a análise de perfil comportamental também. A gente falou um pouco aqui, isso é um mar, é um oceano de informações, não para por aqui, porque quando eu faço um treinamento, é um treinamento de 8 horas, de 16 horas, de informação, de ferramentas, de metodologia. Então, a gente passou aqui um período, né, menor. E lá no workshop, que vai acontecer agora na sexta-feira, dia 26 de julho, às 19 horas, no Salvador Trade Center, a gente tem um período ali, né, para falar, né, e inclusive você vai estar lá conosco também, já que você também está convidado, e as pessoas aí que vão pegar o bônus, que eu sei que elas não vão perder esse bônus. Então, assim, eu tenho certeza que será muito forte, será muito impactante. Grandes coisas vão começar a acontecer, vai romper nesse dia. Muitas coisas vão romper. Porque assim, o projeto, o propósito talvez do mal é que eu não estivesse aqui, mas o Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que manda em tudo, né? Disse não, vai continuar. Mas já tem bônus, né? Tem bônus. O bônus é dele já. Maravilha. Já está com bônus. Obrigado. Oportunidade, né? Acesso livre. Como são as coisas, né? Acesso Você livre. nem esperava por ele, né? Não, acesso livre. Mas ele sabe que ele vai levar a esposa, né, Jô? Também, o acesso livre também. A gente é assim, a gente é desse, né? Vai apertando, né? Vai apertando. Daqui a pouco ele vai dizer, mas aí tem 5 filhos. Não tem não, né? Não. Então, gente, assim, hoje o nosso Fala Gente trouxe o nosso querido amigo, convidado, Éder Augusto, um especialista em inteligência emocional, em análise comportamental, e nós abordamos hoje aqui sobre o pilar profissional e as consequências, as causas, as características de pessoas que se aproximam dessa metodologia milenar, falando sobre inteligência emocional. Nesse pilar profissional, sabemos que são 11 pilares da vida que abrange o ser humano. Podemos trazer cada semana um pilar desse também. E uma pessoa, pode estar abordando, né, para poder falar sobre Sim. isso. E quem sabe, também fica aqui a dica, vocês podem mandar quais os temas que vocês querem que a gente possa abordar aqui. Não é Sim, isso? sim, sim. Ainda fica melhor ainda para interagir com vocês. Exatamente. Então eu quero agradecer mais uma vez, dizer assim, ó, sou grato de coração. Gratidão mesmo de Tá coração. bom? E um abraço. Eu fiquei muito feliz com a vinheta, ficou massa. Top. Um abraço aí. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.
fora mesmo? Sempre.